Estamos de volta. Deixa eu ver se eu acho aí o Marcelo. Se ele retorna aqui. Estou E aqui. aí, eu desliguei e liguei de novo para ver se não era a minha internet, né? Porque Rapaz, eu tomei um não tombão aqui e aparecia. não consegui levantar de jeito nenhum, rapaz. É. Tombão cabuloso. E aí? Então, a gente estava falando isso, né? Que Você estava falando sobre a importância de entender que não eram anjos, isso, que eram filhos de porque Deus. alguns estudos dizem que eram anjos, mas a tradução diz filhos, né? E os Uhum, anjos não são considerados filhos de Deus, eles são criaturas de Deus uhum, e são servos do Senhor, mas eu não vejo a Bíblia tratá-los como filho. Nós somos filhos de Deus, entendeu? Então eu uhum, acredito que era o período em que as pessoas iam lá e sacrificavam, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados. Tanto que quando ele está se remetendo a Jó, ele fala: tem visto aí meu servo Jó, né? Ele, como ele não há. Por quê? Porque os santos, os servos, os filhos do Senhor estavam ali entregando os seus sacrifícios perante o Senhor. E uhum, ele vem de rodear a terra para entregar a Deus o quê? Entregar suas acusações contra as uhum, pessoas. E aí você percebe Deus falando para Satanás ali que ele é um servo fiel e Satanás dizendo para Deus assim, também ele tem tudo. Ele tem riqueza, ele tem poder, ele tem glória, ele tem tudo, ele não precisa de nada. Então, claro, para ele é fácil, né? uhum. Sim, é. Aí Exatamente isso. eu li até o 12, Foi? Meu Deus. Então tá enquanto eu li bom. eu guardava. Então tá bom. Olha Mas só. pode ser de novo, que eu desliguei, entrei e saí de novo. Ah, foi, ó. Num dia em que os Foi. filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: De onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: De rodear a terra e passear por ela. E aí, já que ele estava lá rodeando a terra, ele aproveita e pergunta. E o Senhor disse a Satanás: Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo, olha só, não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem. Abençoaste a obra das suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toque em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua cara. Então o Senhor disse a Satanás: Você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. E então Satanás saiu da sua presença.
O que me chama a atenção aqui, Cláudia, e por que esse texto, quando roubo a glória de Deus, não roube a glória de Deus, ou se é possível verdadeiramente roubar a glória de Deus, é justamente aqui. Linda! Seja bem-vinda, Deus abençoe. Quando Satanás fala, não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem. Quer dizer, você protegeu ele de tudo, como é que eu vou conseguir fazer com que ele blasfeme contra ti, né? Uhum. E o que me chama a atenção aí é o seguinte, é a parte boa da parada. É assim, Deus cerca a gente de todo o mal. Deus cerca a mim, cerca a você e cerca a todos nós Contra de todo todo mal. o mal. Isso é muito claro e muito importante quando Cerca a gente lê contra o todo mal. versículo. Exatamente. No Porque versículo cerca de 10. todo mal fica parecendo que ele cerca a gente do mal, entendeu? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem, e abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra? Deus nos cerca contra todo mal, nos cerca com a tua misericórdia, com a tua graça e faz tudo o que nós colocamos nas as mãos prosperar. Então Deus nos cerca contra todo mal, de todo mal, né? No versículo 10. A primeira coisa que me chama a atenção é isso. A segunda coisa que me chama a atenção é Deus permite todo mal. Deus nos cerca e Deus permite todo mal. Perfeito. Tudo o que acontece em cima na terra e debaixo da terra, tudo é permissão e vontade de Deus. E tudo por dois grandes motivos. Quer dizer, tudo para um só motivo, que é para a glória dele. Certo? Então é para que as pessoas vejam a glória dele em nós e para que ele faça o que tem que ser feito. Tá entendendo isso? Para que Sim. ele faça o que tem que ser feito. Então, o motivo é para a glória dele e para que ele faça o que tem que ser feito. E o nosso propósito de vida, e a gente já falou isso alguns dias atrás, é nada mais, nada menos que a glória de Deus. Esse é o propósito da minha vida, da sua vida, da nossa vida. O propósito é viver para a glória de Deus, engrandecer o nome dele, fazer com que o nome dele seja grande. Eu estava ouvindo nas redes sociais essa semana passada, alguém disse assim: Deus quer visitar alguns lugares através de você. Deus quer ir em alguns lugares através de você. Eu passei uma semana inteira cobrando um negócio de Deus, conversando sobre Deus e pedindo uma resposta sobre Deus. E do nada, alguém entrou em contato comigo ontem e veio conversar comigo a respeito de algo que estava no meu coração, que estava dentro do meu coração, que estava entristecendo o meu coração e que eu estava me... Sabe o que é, Cláudia? Eu vejo a terra, eu vejo Gênesis e a criação, eu vejo Deus em tudo, sabe? Quando a gente olha, você está travada ou você está olhando para baixo? Você está travada. Ou você está olhando para baixo. Estava Quando a lendo gente aqui a olha, Bíblia. quando a gente olha para essa imensidão que tem aqui à volta, aqui o segundo andar aqui de casa, ele é todo vidro. Você já veio aqui, você já sabe como é que é. E dá para ver aqui, a gente tem uma visão 360. Tem um lado positivo dessa visão 360, é que você vê as coisas em volta e nada foge ao seu alcance dos olhos, mas também
mas também tudo o que se passa em volta, cachorro latindo, gato miando, criança reclamando, os carros de som que passam vendendo coisa, das terceiras e quartas ruas atrás e na frente, nós também ouvimos, porque é, é, é o prédio mais alto da rua. Então, o que acontece aqui? Acontece isso, que quanto mais visão eu tenho, as coisas boas eu vejo e as coisas más eu também passo por elas, sabe? E aí o que acontece? Eu vejo a grandiosidade de Deus. Eu vejo nessa minha visão 360 o quanto que Deus é maravilhoso, é grande, o quanto que eu olho lá para frente e está chovendo e lá para trás está sol e eu vejo a nuvem. Eu vejo a chuva caindo da nuvem e olho para trás aqui e eu vejo o sol por detrás da nuvem. E é impressionante isso, como a glória de Deus, como o quanto que Deus é grande, eu vejo assim. Quando eu olho para os seres humanos, e quando eu olho para os seres humanos, o quanto que eu vejo a presença de Deus, sabe? Quanto que eu vejo a presença de Deus e quanto que eu vejo quanto que Deus é misericordioso, quanto que Deus é amoroso. Mas existem algumas situações que quando eu olho para o ser humano, eu penso, de verdade eu penso, que foi a pior besteira que Deus fez. Sabia? Eu penso assim. E eu olho e eu penso assim: onde está Deus? E aí eu fico pensando isso. Eu vejo algumas coisas. Eu passei quinta-feira aí, o dia inteiro com meu pai. E eu amo meu pai. Eu amo meu pai por um amor muito grande. Não pelo que ele pode me dar, não pelos conselhos. Sim, pelos conselhos que ele já me deu. Mas eu amo meu pai por quem ele é, sabe? Que é assim que a gente tem que amar a Deus, né? Por quem ele é. Eu conheço a Deus, eu tenho intimidade suficiente com meu pai, eu conversei muito com ele, eu brinquei muito com ele, a gente se divertiu, não tanto quanto talvez com outros filhos, é, mas cada um tem o seu jeito e a sua forma. E eu confesso isso, sabe? Eu confesso isso. E eu passo o dia inteiro com meu pai e eu olho para ele e eu pergunto onde Deus está. Eu pergunto isso. Eu pergunto isso, sabe, Cláudio? Eu pergunto assim. Eu vejo a bondade através de Deus. Eu sei quem Deus é. Ele é amor. E ele é o amor encarnado. Ele é Jesus Cristo se esvaziando de Deus e se enchendo de ser um homem. Tá entendendo isso? Eu vejo isso. Eu vejo Jesus Cristo se esvaziando de ser Deus e se enchendo de ser um ser humano e passando por todas as dores que ele passou, por mim e por você. Ele é o amor. E eu não questiono isso em tempo algum. Eu sinto o amor. Sabe? O que eu questiono em alguns momentos é onde ele está. Em algumas situações eu olho para um lado, eu olho para o outro e pergunto: onde o Senhor está? Onde o Senhor verdadeiramente está, que permite coisas assim acontecerem? Que permite que coisas assim, que ao meu ver, dentro do processo de justiça, é injusto e Deus é justiça nossa. Não é isso? Deus é justiça nossa. E Deus diz na palavra dele o seguinte, que eu não consigo, o diabo diz, não é Deus, é o diabo diz na palavra de Deus que eu não consigo fazer nada com ele, porque o Senhor cercou-o contra todo o mal. E isso fica me perguntando, fica me batendo na minha cabeça. Onde está Deus? Quem ele é, eu sei. Onde está ele? Com tantas pessoas morrendo por causa da pandemia. Por quantas pessoas sendo massacradas por uma doença que está levando pessoas extraordinárias. E aí vem a resposta, sabe, Cláudia? Vem a resposta que diz assim:
no meio de um furacão, ele pergunta para Jó. Ele pergunta assim: cinja seus lombos como homem, porque eu vou te fazer perguntas. E eu quero Você, que você me responda. antes de você chegar nessa parte aí do porquê que isso aconteceu e Deus cingindo os lombos de. Porque ele fala cinge, mas ele cinge, né? Quem cinge é Deus. Ele Sim, diz cinge seus lombos, mas quem cinge é Deus. Ele fala sim. faça sim, mas quem faz é Deus, quem protege é Deus, quem age é Deus, né? Mas antes de você chegar nessa parte, você fez algumas perguntas que às vezes a gente acha que a gente não é capaz de responder. E você falou assim, a primeira pergunta que você faz, que é o tema Hum. da nossa live de hoje, Essa eu sei responder, é Essa eu vou possível responder. tirar a Sim, glória de Deus? sim, é É, possível. oi? É possível. Roubar a glória dele é possível. É possível, né? E aí eu entro lá, era isso que eu estava lendo aqui, naquela hora você perguntou se eu estava travada. Uhum, Eu entro uhum. lá em Moisés, quando em Deuteronômio 34, ele diz, né? Por que isso aconteceu, né? Moisés, ele está num momento da vida dele onde ele sai do deserto, ou ele sai do deserto, não. É isso mesmo, ele sai para o deserto porque ele foi um homicida. E ninguém lembra de Moisés porque ele foi um homicida. Lembra de Moisés porque ele levou o povo até Canaã. E ele levou o povo até Canaã, ele só não entrou lá. Sim, Mas ele sai porque ele é um homicida e ele sai fugido. E aí ele vê a glória de Deus. Moisés questiona a Deus: onde está a sua glória? Ele questiona: onde está a sua glória? Eu quero ver a sua glória. E Deus mostra a glória para Moisés. E Moisés sai do deserto e volta para o Egito, com medo, mas ele vai. Ele tira o povo do deserto, do Egito e leva para o deserto, porque Deus estava guiando. Mas é ele quem vai. E ele vai, e ele, em todo o caminho ele disse: se o Senhor não for à minha frente, eu não vou. Se o Senhor mandar anjo, eu não vou. Se o Senhor fizer dessa forma, eu não vou. Se não for o Senhor, eu não vou. É o Senhor, e acabou, ele sempre coloca um condicionamento. E ele sempre joga com Deus, é um jogo que ele faz, que nós fazemos, e ele diz: porque senão que dirão do Senhor? Porque senão que vão pensar do Senhor? Né? Porque as pessoas vão dizer de Deus. E quando Deus fala assim, vamos, né, cortar a garganta do povo todinha e vou suscitar um novo povo a partir de você, ele diz: não, Senhor, vão dizer que o Senhor é miserável, que o Senhor é ruim. Moisés não queria também a responsabilidade disso na vida dele. Ele não queria essa responsabilidade, não era só o pensamento dele com relação ao que pensariam de Deus. E ele prova isso quando Deus diz assim: toque na rocha, para que saia a água dela. E aí Moisés, irado com o povo, aborrecido com o povo, chateado com o povo, ele bate na rocha. Quem é a rocha? A rocha é Jesus. E ele bate na rocha e da rocha sai água. E o povo até hoje diz: porque tinha um lençol freático, porque tinha isso, porque tinha aquilo, porque tinha aquilo outro. Então, quando ele bateu com força, ali furou. Quer dizer, Moisés tira a glória de Deus nesse momento. Ele tira a glória de Deus nesse momento. E Moisés continua seguindo. E quando o povo diz para Moisés assim: não, Moisés, não vamos entrar na terra prometida, não, porque tem gigante, porque tem isso. Moisés, como liderança, ele tinha que dizer: vamos entrar sim, porque Deus me trouxe aqui para entrar. E eu vou entrar nessa terra. E Moisés, mais uma vez, tira a glória de Deus quando ele aceita o que o povo coloca ali naquele momento. E aí a gente diz: poxa, Senhor, como é injusto! Tadinho de Moisés, passou por tanto sofrimento e ele não pôde entrar na terra prometida. Olha, ele foi abençoado, porque ele entrou na terra prometida dos céus.
que ele tirou a glória de Deus. 2 vezes. E até mais, de repente, em momentos que a gente desconhece, em coisas que não foram escritas. Então, é possível tirar a glória de Deus? É possível sim, quando nós não obedecemos ao Senhor. Quando nós não nos posicionamos como servos dele. É isso aí. Quando nós não seguimos a orientação do Senhor. Quando nós Então, não Deus, eu fazemos estava aquilo falando que nós isso com fomos a minha mãe criados ontem. para fazer. Ontem foi. Não, sábado, eu estava falando isso para minha mãe. Eu disse assim: não é Deus que é ruim. Deus é maravilhoso. É a humanidade que se permitiu ser cega por Satanás e que é ruim. Não é Deus. É isso aí. É isso aí. Então, é possível tirar a glória de Deus? Tirar a glória de Deus dele? Não. Mas quando eu me posiciono contra a vontade dele, eu não permito que a glória dele haja na minha vida. Então eu estou tirando a glória de Deus da minha vida. Estou roubando isso. Estou roubando isso. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 diz assim, ó. Você quer falar o que diz de cabeça ou você quer que eu leia? Pode ler. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí isso enche o meu coração. Uhum. Porque quando ele diz, cinja os seus lombos e eu vou te fazer perguntas e eu quero que você me responda, são perguntas que eu não vou saber nunca responder. São perguntas que Vou pegar não o carregador que tá dando sinal aqui. que não tem resposta a partir de não ser Deus. Só eu, enquanto Deus, posso responder algumas perguntas. E se eu não sou Deus, eu não vou saber responder nunca. Eu não vou saber responder como é que o planeta se firma no firmamento, ou como a luz se fez, ou como a água separou águas e águas. E eu não vou saber te dizer isso. Mas eu sei te dizer uma coisa que está escrito na palavra. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Olha só que extraordinário isso. Sabe quem é chamado segundo o seu propósito? Toda a humanidade. Toda a humanidade é chamada segundo o seu propósito. Sabe por quê? Segundo o propósito de quem, Marcelo? O seu propósito é adorar a Deus. É esse que é o propósito. Ele diz aqui, Sabe, ó. o problema da Colossenses 1, humanidade, o problema da que não é humanidade o é meu que propósito. exatamente. E aí o Senhor diz: eu sei quais são os pensamentos que eu tenho de vós, e são pensamento de bem e não de mal, para lhe dar-lhe um futuro conforme o que desejares. Olha só. Como que eu tenho certeza, Marcelo e Cláudia? Qual é o meu propósito que você está dizendo aí? Que meu propósito de vida é só adorar a Deus. Já nem quero mais ir para o céu, porque vai ser uma tristeza. Eu vou para o céu, vou ficar lá. Senhor, Senhor, Senhor. Só adorando a Deus, não vou fazer mais nada. É isso que eu vou fazer. Olha só, em tudo, adore a Deus. Se você canta, você está adorando a Deus. Se você... Aí tem uma música, né, que fala assim... se eu fosse um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas Mas nem nem elefante, elefante, nem nem urso, nem urso, nem peixinho. peixinho eu sou. Mas eu Eu sou o que sou o que sou, sou, tenho um tenho um coração, coração. um grande Não sorriso sou e uma nenhum linda canção. Se Que Deus me Deus me fez fez assim, assim vou assim louvar. vou louvar. E eu vou louvar em tudo que eu faço. O peixe faz o quê? Nada. E louva a Deus com o nado. Entendeu? Eu faço caminhando, eu estou louvando a Deus. Eu fui feito. Olha só, presta atenção nisso, olha só. Para Ele diz louvar a assim, ó. Deus. Pois nele foram criadas todas as coisas, todas, no céu
e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e Para a para glória ele. dele. Então, cara, tá aí a confirmação. É simples assim. Você vive para quê? Para a glória de Deus. Caminhando, cortando o cabelo, limpando as unhas, varrendo a casa, tudo o que você faz, você precisa. E como é que eu intensifico isso? O tempo que você mais bate papo com Deus. Você tá ali varrendo a casa, bate papo com Deus. Entendeu? Você tá só. Se você não tiver só, bate papo com seu amigo. Entendeu? E ainda assim, é para a glória de Deus, não tem problema se você não está falando dele. Mas se você está vivendo ele, porque agora eu vou ser aquele cara que eu vou falar de Jesus e de Jesus e de Jesus. Eu não vou poder falar sobre aquele louro lá do Flamengo, como é que é o nome dele? Que eu não sei. Eu não vou poder falar de futebol para a glória de Deus. Qual é o problema? Não tem problema nenhum você falar de futebol, você falar da sua namorada, você falar com a De sua namorada, política. você falar de política. Tudo que você faça, faça para a glória de Deus. Sim. Simples assim. Entendeu? Para que as pessoas vejam Deus o tempo todo em você. Como E aí você roubar a falou glória assim, de Deus. aí você falou assim pra mim, né? Você disse Ah, assim logo no início também, né? Você falou, Cláudia, e aí a gente tá vivendo, como é que a gente entende que eu tô vivendo aí no meio de uma pandemia, onde as pessoas estão morrendo, estão passando por por tanto fome, por sofrimento, né? necessidade, E, e, pessoas doentes, na pandemia ou e, não. e aí onde está Deus nisso? Deus está aqui na palavra dele quando ele diz assim, ó. Deixa eu ler aqui para você. Ele fala bem assim, ó. Então você, meu Lá querido, em Apocalipse. vencedor. Ele diz o seguinte: viu outro anjo que subia do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fonte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, e era 144.000, e todas as tribos dos filhos de Israel, da tribo de Judá, foram selados 12.000, e tribo de Rubens 12.000. E aí ele vai falando. E ali vai ser, quando os selos estão abertos e as trombetas são tocadas, o Senhor permite que os cavalos sejam liberados. E cada cavalo tem uma função lá em Apocalipse. E um dos cavalos é um cavalo que é um cavalo pálido, um cavalo amarelo. E ele sai, e a ele é dado o poder de causar dano a... Deixa eu achar aqui, eu acho que é o 9. E foi-lhe dado, dito que não causasse dano às ervas da terra, nem a qualquer erva de árvores. Foi-lhe dado não que matasse, e sim que atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era um tormento de escorpião. Não, é antes, é lá no 8. 8:8. E o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação, que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e saiu do céu sobre a terra a parte do rio. Então o Senhor vai falando em Apocalipse tudo que vai acontecer. Ele fala que, infelizmente, os seres humanos vão morrer. Ele fala que a terra vai morrer. Ele fala que vai ser dado o poder
a Satanás, como foi dado naquele dia, no dia em que Satanás estava rodeando a terra e Deus perguntou a ele: tem visto o meu servo Jó? E ele disse: tenho, então eu vou te dar o poder de tocar em todas as coisas dele, mas nele não. Então Deus diz aqui, ó, na palavra, que ele vai dar o poder a Satanás de tirar a vida. Olha só, ele fala lá no 11, e seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade espiritualmente. Ele fala que os homens não conseguirão esconder os seus mortos e morrerá a quarta parte da humanidade, um quarto de toda a humanidade será morto. Um quarto de toda a humanidade. Ele fala que por doença, ele fala que por maremotos, e aí vai. E aí a gente fala assim, e onde está Deus nisso tudo? Aqui na palavra, quando ele avisou que ia acontecer. Quando ele disse que isso iria acontecer. E quais ele são está os cumprindo a comportamentos palavra. que eu preciso ter para que isso não me alcance? É isso que é extraordinário. Quais são os comportamentos que eu preciso ter para que isso não me alcance? E vou te falar uma coisa, ainda assim não é garantido de que não te alcance. Sabe por quê? Porque ele diz na palavra dele o seguinte, ele diz para Jó exatamente isso. Quem é tu que atrapalha os planos que eu faço? Então, assim, é para a glória dele, é para a redenção de muitos, e não importa de verdade o que está acontecendo com você. Importa o quanto que isso vai alcançar o outro. Se você vive a sua vida por você e para você, você está vivendo a vida para você e não para a glória de Deus. É isso que a gente está falando. Quando eu roubo a glória de Deus, quando eu não faço aquilo que eu fui criado para fazer. E o que eu fui criado para fazer, Marcelo? Me conta, está escrito aqui, ó, segunda aliança. Ele fez essa aliança com Adão e Eva, e logo em seguida, depois de exterminar toda a humanidade após um dilúvio, ele reforça essa aliança com a humanidade, com Noé. E ele diz assim, Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo, em Gênesis 9, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo o que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, vocês não devem comer. Certamente requererei o sangue de vocês. O sangue da vida de vocês. Ele já está falando do sangue de Jesus aqui. De todo animal requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. Então, para que é que eu fui feito? Eu fui feito para a glória de Deus. Eu fui E como feito é que eu tiro a glória de Deus? Quando eu não vivo para a glória de Deus. Exatamente. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Você é vencedor. Não significa que você não está fazendo aquilo que você gostaria de fazer, que você não é vencedor. Deus não se importa se você é cabeleireiro, se você é dentista, se você é contador, se você é fornecedor de Doutor, produto. enfermeiro, limpador de chão, faxineiro, lixeiro, não interessa. Não importa. Para ele não importa o que você é. Importa quem você é. E você é imagem e semelhança dele. E foi criado para quê? Para a glória dele. Não importa com o que você faz. E como é que eu vivo a glória de Deus, Marcelo? Diga aí, Cláudia. Porque a gente falou, vamos lá, só recapitulando, né? Que a gente está aí há 34 minutos. Então a gente falou, é possível tirar a glória de Deus? É Sim. possível. Como é que eu tiro a glória de Deus?
quando eu não vivo para a glória dele, porque eu fui Isso aí. feito para a glória dele. Então, quando eu saio da presença dele, eu tiro a glória de Deus. Quando eu não obedeço ele, eu tiro a glória de Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. A palavra de Deus quem diz. Deus não se importa com o que eu sou, ele se importa com quem eu sou. E como viver a glória de Deus? Vivendo com ele, conversando com ele, sendo amigo dele. Não é não se aborrecendo. Olha, Jó É sendo verdadeiro. Jó chegou ao ponto de dizer: eu quero um tribunal. Ponha lá um tribunal e eu quero que o Senhor me diga onde eu errei. Porque está errado isso que o Senhor está fazendo É assim que comigo. a gente se torna amigo de Deus. Como que eu me torno amigo de Deus? Sendo E Deus verdadeiro olha com para o Pai. ele. E Deus olha para ele e fala: quer um tribunal, meu filho? Toma aqui um tribunal, vem cá. Tu estava aqui quando eu criei o mundo? Você sabe como as coisas são formadas? Você sabe como isso acontece, como isso não acontece? Não, né? Quer conversar sobre mais alguma coisa? Ele diz: não, Senhor, tá tudo certo, o Senhor sabe tudo. Eu só quero que o Senhor me perdoe aí e vamos viver a vida. É isso aí. Porque ainda que eu morra, eu quero ver a tua glória. Então, ainda que eu morra, eu quero ver a tua glória. E é para isso que nós vivemos, para ver a glória de Deus. Porque nós somos a glória de Deus, nós somos para a glória de Deus, nós somos. Olha, a palavra do Senhor diz que o fruto do ventre é o seu galardão. E qual é o galardão de Deus, então? A glória é dele, né? Cada um de Jesus nós. Cristo, eu e você. Olha só, o fruto do ventre é o seu galardão. E aí você presta atenção nisso. Jesus Cristo, ele nasceu, viveu 33 anos, chorou e suou sangue porque não queria passar pelo que ele deveria passar. Quase que ele rouba a glória de Deus. Só que ele disse assim: estou suando sangue, estou chorando sangue, mas seja feita a tua e não a minha vontade na minha vida. Quando Jesus Cristo ressuscitou, veio um anjo. Quando o anjo desceu, ele desceu que formou um terremoto ao abrir e tirar a pedra. Quando ele foi abrir e tirar a pedra, um terremoto se formou. Ele sentou em cima da pedra e os dois soldados que estavam lá vigiando para o corpo de Jesus Cristo não ser furtado, se fingiram de morto, porque ficaram com medo. E aí o que aconteceu nesse processo? Ele morreu, ressuscitou, e dentro do processo de morte e ressuscitação, ele foi lá no inferno, pregou para as almas cativas, pegou a chave do inferno, da mão do diabo, voltou para cá, terminou o que tinha que fazer, nos transformou em co-herdeiros com Cristo. Ou seja, de unigênito, ele se transformou em primogênito. Olha só que unigênito deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, transformando Jesus Cristo em primogênito, primeiro filho. E quem são os outros filhos? E olha só, presta atenção nisso, Cláudia, presta atenção nisso. No Egito, quais foram os filhos que morreram? Os filhos que morreram no Egito, da libertação do povo por Moisés. Os egípcios e o povo que ficou no deserto, né? Que a descendência ficou no deserto. Os primogênitos. Os primogênitos. E Jesus Cristo se tornou o quê? Primogênito. Que morreu também. E morreu para libertação de um povo. Os primogênitos já representavam Jesus Cristo, que morreram para a libertação de um povo. Cordeiro, né? O cordeiro selado ali na proteção das casas. Sim. Era o próprio Cristo.
Exatamente, sabe? exatamente. E Então, ele toda a fez essa Bíblia é uma representação durante. representação. Era isso que eu ia falar. Durante toda a Bíblia, ele fez essa representação até que ele veio. Aí, quando Exatamente. ele veio, ele começou a falar sobre quando ele vem de novo. Porque ele vem de novo, Sim, sim. Tá tudo bem vem para aí? nos buscar, né? É, sim. É. O Deus glorioso, né? Então, a palavra de hoje é: não tire a glória de Deus. É isso aí. Não tire a glória de Deus, não roube a glória de Deus. Seja a glória de Deus, represente a glória de Deus. Porque Deus quer isso para você. Pai, obrigado, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mais uma vez, obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem dado a cada um de nós mais do que tudo que pedimos e pensamos. Obrigado porque o Senhor nos perdoa pelos nossos pecados e as nossas iniquidades. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já levou, Pai amado, o castigo que nos traz a paz. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor tem sido benigno e longânimo em nossas vidas e transborda cada dia mais e mais. Cura-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor. Trabalha na nossa vida, Senhor, para que possamos cada dia entender melhor, Senhor, a tua palavra e viver a tua palavra. Não é entender para questionar ou entender para ser intelectual, inteligente, poderoso, mas entender para ser transformado, liberto e santificado pelo amor do teu nome. Amém, Deus. Senhor, que essa palavra flua na vida de mais pessoas. Que mais pessoas conheçam o teu nome, Em nome de para que Jesus. possamos dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem para que possamos viver a tua glória, Senhor, porque precisamos entender que essa vida é terrena, terrestre, não é para nós. A vida que o Senhor tem para cada um de nós é a vida celestial. E eu quero viver nos atos do Pai, no seio de Abraão, como o Senhor Amém. determinou para cada um de nós. Mas eu não Em quero nome viver de lá Jesus, sozinha. grandioso Deus. Abre, Senhor, seus braços sobre a vida desses que estão nos ouvindo. E abre e estende as suas mãos sobre aqueles que ainda não nos ouviram, para que possamos viver no seio de Abraão. Em nome de Jesus. Milhares de milhares de milhares de irmãos ceando convosco. É o que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração, até amanhã. Beijo! Até mais Beijo, tarde. galera. Muito obrigada aí pela presença. Obrigado. E que Deus possa estar cada dia mais e mais abençoando vocês aí, né não, Marcelão? Em nome de Jesus. Amém. Claudinha tá Beijo. preparando aí uma live de 4 pessoas, né, Claudinha? Vamos. Tô, tô. Tá, vamos botar 4 pessoas aqui. Ó, o desafio para Claudinha é daqui para segunda-feira que vem, a próxima segunda. Ah, não, próxima segunda-feira eu vou estar viajando, Claudinha. Não vai rolar do trono, eu vou estar indo na estrada. Então, Tudo daqui bem. para a próxima terça-feira a gente conseguir convidar mais umas Já tenho, 3 já pessoas, tenho duas 2 pessoas em pessoas mente. para a gente fazer. Já Já tem? sei duas pessoas já. Ah, então pronto. Vou falar com elas hoje, Beleza. até terça-feira, né? Beijo! Não, até Até amanhã. Amanhã tem do Trono, né? E tem também 0659 6h59 PM PM. com Tamo junto. AM. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.